Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Começou em loja de bolos e terminou no quintal de moradores da Serra. Vanusa Santana já está chegando aqui junto com a gente para contar como é que foi a ação de um bandido no bairro Laranjeiras. Vanusa, bandido que justificou a ação, o roubo, dizendo que estava com fome, né? Boa tarde para você. Isso mesmo, Bruna Maria, disse que estava com fome, por isso resolveu roubar essa loja de bolos. Muito boa tarde para vocês do estúdio, para o pessoal de casa que nos acompanha. Esse caso aconteceu no bairro Parque Residencial Laranjeiras, no iniciozinho da tarde de ontem. Esse homem entrou na loja de bolo ali fingindo ser cliente, pediu um salgado, logo anunciou o assalto, roubou o dinheiro do caixa, saiu para a rua, saiu correndo por ali, acabou invadindo o quintal de algumas residências e entrando num outro estabelecimento comercial, uma loja, onde rendeu o proprietário dessa loja. Ali ele ficou por cerca de 25 minutos, levando terror para quem estava na rua e também para quem acabou rendido dentro desse segundo estabelecimento. Daqui a pouquinho eu vou voltar para contar melhor essa história para vocês. Valeu, Vanusa. Continua internada a gestante, gente, que ficou ferida porque correu para se proteger de tiros. Esses disparos foram dados por um policial em Vila Nova de Colares, na Serra. Uma confusão danada. O PM aparece no vídeo agredindo um homem com golpes de capacete. Ele estava armado e o militar é morador do bairro. E ontem mesmo já tinha saído fardado para trabalhar. Pois é, daqui a pouquinho os detalhes dessa história. A gente vai falar também de outra história muito grave, porque vizinhos ouviram os gritos de uma idosa e chamaram a polícia. Era o filho batendo na própria mãe. Que horror! Esse homem, a gente está vendo aí que ele foi preso. Vamos conversar para saber os detalhes dessa história com o nosso repórter Luciano Rosetti. Boa tarde, Lu. Pois é, minha amiga Bruna, boa tarde para você, para o Jorge, para todos que nos acompanham e nos assistem aqui no TN. Exatamente, um caso muito grave, extremamente grave. Uma idosa de 70 anos foi agredida pelo próprio filho de 45 por causa de drogas. De acordo com o relatório informado pela Polícia Militar, o homem de 45 anos, ele é usuário de drogas e brigou com a mãe por causa disso. Já já eu volto com todos os detalhes desse caso. Até mais, Luciano, porque vamos falar também do crime contra a realeza. Olha a coroa aí, essa coroa gigante, gente, foi roubada. Isso mesmo. A escultura foi exibida aí no abre-alas da escola de samba Novo Império. É muito grande isso daí. Como que conseguiram levar essa coroa? Quem foi o ladrão da coroa? E por que estava levando, Bruna Maria? Será que é de ouro? Será que tem pedras preciosas? Deve ter algum valor para levar essa coroa toda. Pois é, agora é uma missão levar, hein? Muito grande a estrutura. Vamos saber os detalhes daqui a pouquinho desse roubo. A gente vai falar também do caso da mãe que acabou na delegacia porque deixou as duas filhas trancadas dentro do carro em uma rua da Glória, em Vila Velha. A polícia militar, a gente está vendo as imagens, precisou quebrar o vidro do veículo para conseguir socorrer as crianças, um desespero danado. Duas crianças, de uma de 5 e outra de 1 ano, ficaram ali dentro desse carro trancado. Vamos conversar ao vivo com a repórter Manuela Machado, que traz os detalhes. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Bruna, George, boa tarde a todos. Esse caso aconteceu na Rua Aurora, que é uma rua bem movimentada na Glória, em Vila Velha. A mãe disse que foi até a loja trocar uma roupa infantil, uma loja de crianças, e as filhas estavam dormindo no banco de trás. A menina de 1 ano e a outra de 6 anos de idade. E então ela achou que não teria problema, então deixou o carro trancado justamente para não correr riscos ali de assalto, Então ela foi nessa loja. Só que nesse momento populares viram a cena, acionaram a viatura da Polícia Militar, que passava na hora. O policial bateu no vidro, as crianças não acordaram, então o militar ficou preocupado, quebrou o vidro do veículo para salvar as crianças, que foram também resgatadas aí pela ambulância do SAMU, levadas até o hospital. E a mãe foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha. Daqui a pouquinho os detalhes. Bem polêmico, gente. Olha, vamos falar também de presentes embrulhados no papel ou presente para curtir a dois? Olha. De boa, hein? Tá chegando o Dia dos Namorados e o TN1 mostra as novidades que o comércio capixaba preparou para essa data romântica. Isso aí, a gente vai falar do ataque da onça em Santa Leopoldina. A gente mostrou ontem, que o felino atacou e matou uma porca em Boqueirão do Tomás. E olha aí, gente, o produtor rural registrou as pegadas do animal em vários pontos da região. Grande, hein?
Olha Pesadão o tamanho também. da pegada. A comunidade, claro, com razão, está preocupada e está pedindo ajuda das autoridades porque o felino está solto ali na região. Tem isso e muito mais, não sai daí não, porque o TN1 volta já já. Meio-dia, 7 minutos, a gente inicia falando da revolta da família do idoso atropelado e morto por um jovem na Serra. Esse crime aconteceu depois de uma briga por causa de som alto no ano passado. Pois é, depois de um ano sendo procurado pela polícia, o suspeito do crime conseguiu na justiça o direito de ficar em liberdade. Márcio Tairone de Amorim, de 23 anos, é quem dirige o carro prata que avança contra pessoas discutindo. O homem que é arremessado para o alto é o aposentado Francisco Carlos Nascimento, de 63 anos. Ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu. A dor da perda ainda é constante para a dona Rita, viúva do seu Francisco. Essa lembrança é diária, não vai passar. Não vai passar. Quem viveu aquilo tudo como eu vivi, que cheguei no segundos depois do acontecido, que presenciei aquilo tudo. Daqui no hospital foram 4 paradas cardíacas. Você imagina o sofrimento da esposa e do filho vendo aquilo. Na época, seu Francisco tentou apaziguar uma briga entre vizinhos por causa de barulho. No dia dos fatos, estava ocorrendo uma confusão entre vizinhos no bairro Cidade Continental, em função de som alto e barulho de motocicleta. E o senhor Márcio Tairone, amigo de um dos indivíduos que estava na confusão, ele usa o seu carro, como é bem nítido nas imagens, usa o seu carro para atropelar um senhor que estava ajudando a apartar uma confusão entre as duas mulheres, como o vídeo mostra bem claro. O crime aconteceu em março do ano passado, bem aqui nessa rua em Cidade Continental. Aquelas câmeras ali registraram toda a cena. Elas haviam sido instaladas um mês antes do acidente pelo próprio seu Francisco. As imagens foram essenciais para a Polícia Civil apontar que Márcio tinha a intenção de assassinar as pessoas ao jogar o carro sobre elas. A justiça determinou a prisão de Márcio, mas desde o dia do crime ele não foi localizado. Um ano depois, a ordem de prisão foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que agora ele não é mais foragido e nem poderá ser preso. A Constituição fala, desde 1988, que todas as pessoas têm o direito de responder os processos em liberdade, não importando que crime que ela tenha cometido. Em 2011, teve uma alteração no Código de Processo Penal e entrou em vigor a possibilidade do juiz substituir as prisões por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de viajar, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de conversar com determinadas pessoas. Então, em alguns casos, o juiz substitui a prisão por medidas cautelares. Em casos assim, há outras medidas a serem aplicadas contra o acusado até a data do julgamento. Isso não quer dizer que o juiz acertou, que o juiz errou, que o promotor acertou, que o delegado acertou, que o advogado acertou, não. A lei fala que as pessoas têm direito, por força da Constituição, de responderem aos processos em liberdade. A notícia de que Márcio pode seguir a vida normalmente causou revolta. Uma coisa tão revoltante, tão absurda, que às vezes a ficha não caiu, não está dando para acreditar uma coisa dessa, uma decisão dessa da justiça. Não dá para acreditar como que a justiça age de uma forma desse jeito, porque assim, foi uma vida que foi perdida. Ele tirou do nosso meio um ente querido, um pai, um avô, um esposo, um sogro, um amigo. Então assim, é inacreditável uma situação dessa. Pois é. O pior é entender que se a lei não mudar, novos casos vão se repetir de revolta. Acontecer. É mais um sofrimento, mais um capítulo de sofrimento aí para essa família, né? Gente, 2 crianças foram socorridas dentro de um carro que estava trancado e estacionado em uma rua da Glória, em Vila Velha, rua super movimentada ali na Rua Aurora. Pois é, a gente está vendo aí que a polícia estava passando na hora, teve que quebrar o vidro do carro para retirar as crianças. Manuela Machado, uma imagem bastante polêmica, né? Um caso bastante polêmico que gerou bastante repercussão. Você tem as informações, conversou com uma pessoa que estava atendendo a mãe dessas crianças, não foi isso?
Foi isso mesmo. Segundo esse comerciante que atendeu a mãe das crianças, ela estava ali trocando uma roupa, ela até deixou a roupa para trás, porque ela escutou o barulho do alarme, né, quando o policial quebrou o vidro do carro para retirar as filhas, e ela nem voltou ainda na loja. Mas foi muito rápido, segundo o comerciante, ela não demorou na loja, e quando toda essa ação que chamou muita atenção aí de quem passava pela Rua Aurora e também dos comerciantes na Glória, em Vila Velha. O que aconteceu? Essa mãe, segundo a polícia, ela estacionou o veículo, deixou as filhas que estavam dormindo, uma menina de 1 ano e outra menina de 6 anos, dentro do carro, trancou o carro e atravessou a rua para ir trocar a roupa na loja infantil. Nisso, populares passaram, viram a cena, ficaram preocupados porque 2 crianças dormindo com o carro trancado, e então acionaram a viatura da Polícia Militar que passava na hora. O militar bateu no vidro, as crianças não acordaram, ele ficou preocupado, né? Imaginando, será que elas estão desmaiadas? Quebrou o vidro, retirou as crianças e chamou a ambulância do SAMU. As crianças foram encaminhadas ao Hospital Infantil de Vila Velha. E nesse momento, a mãe apareceu, conversou com os policiais, explicou toda a situação. Mesmo assim, ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos. As crianças foram liberadas logo em seguida do hospital, uma tia apareceu, levou as crianças para a casa da avó. O Conselho Tutelar chegou a ser acionado, mas de acordo com a nota, não teve necessidade de intervenção, porque essa tia apareceu para buscar as crianças. E eu também conversei com esse comerciante. Vamos ver a entrevista do Giorgio Reis. Percebi que ela estava um pouco apressada, ela comentou comigo que tinha uma roupinha para trocar, que não ficou bom na filha dela, né? E aí eu tava mostrando as opções para ela. E aí de repente tocou o alarme do carro e ela saiu correndo desesperada. E eu sem entender o que fazer, né? Porque eu trabalho sozinho, eu não pude lá dar um apoio. Então você viu aí, né, a entrevista do Giorgio Reis, que tem 3 filhos, é dono dessa loja. Ele está aguardando, inclusive, a essa mãe aparecer para fazer a troca da roupa. E de acordo com a Polícia Civil, a mulher de 31 anos, ela foi encaminhada realmente à Delegacia Regional de Vila Velha, prestou esclarecimentos e foi liberada em seguida. Então fica aí um alerta, né, desse perigo. A mãe esclareceu que não fez por mal. A gente acredita nisso, mas fica aí um alerta porque é perigoso, tanto em questões de saúde e também da insegurança. Eu volto aí com vocês. Muito pequenas as crianças, né? 6 e 1 ano para ficarem sozinhas. Mas tá aí, Manu, obrigada pelas informações, minha amiga. A gente não sabe quanto tempo, né, também. Você vai passando ali e vê uma criança, não sabe quanto tempo aquela criança estava dentro daquele carro. Calor, ontem estava sol, né? Foi durante a tarde, então é perigoso. Loja de bolos foi assaltada em Laranjeiras, na Serra, gente. O criminoso pediu um salgado e anunciou o assalto. Para correr do segurança, o bandido entrou no quintal de várias casas depois disso. Mas não teve jeito não. O suspeito foi preso e justificou o assalto. Ele disse que estava com fome e por isso roubou bolo, salgado e dinheiro. Vanusa Santana acompanhou essa história de perto. Cara de pau, né, Vanusa? Falou que estava com fome, mas levou dinheiro também, levou bolo, levou salgado. Deixou o maior preju para trás, né, minha amiga? É com você. Exatamente, Bruna. Além do prejuízo, susto também para os moradores em plena hora do almoço, porque esse assalto aconteceu ontem por volta de 1h, 1h pouca da tarde, né? As pessoas estavam em casa, ali o pessoal que trabalha na região fazendo horário de almoço, e foi justamente nesse horário que ele entrou lá no estabelecimento, pediu um salgado, fingiu que era um cliente. Assim que a moça foi entregar o salgado, ele anunciou o assalto, saiu dali correndo. Os funcionários pediram ajuda, aí ele acabou ali correndo e passando, entrando, invadindo um quintal de várias casas, até chegar em um outro estabelecimento onde ele fez ali, onde ele rendeu o proprietário. Na manhã de hoje a gente foi atrás dessa história, vocês de casa acompanham agora a reportagem completa. O homem que corre acaba de assaltar um estabelecimento comercial em Parque Residencial Laranjeiras. Repare que depois dele, outras pessoas passam, correm também. O assalto aconteceu nessa loja de bolos. O criminoso chegou ao local passando-se por cliente. Depois de pedir um salgado, anunciou o assalto, exigiu dinheiro. O criminoso fugiu do local, levando toda a quantia do caixa e salgados. Funcionários pediram socorro ao vigilante da rua. Caminhei para o lado dele, ele simulou estar armado, mandei ele atirar. Ele não atirou e correu. Quando ele correu, eu corri atrás dele também para conseguir deter ele. E nisso a multidão foi todo mundo correndo atrás, onde ele se invadiu uma casa para se esconder.
Depois de simular que atiraria no segurança, o assaltante veio correndo aqui para a rua Felipe dos Santos, que fica a cerca de 200 metros do primeiro estabelecimento. Aqui ele acabou invadindo essa casa aqui, pulou o muro, teve acesso até o telhado da residência. Ele saiu correndo pelo telhado, chegou a uma segunda residência até conseguir acessar uma janela de um estabelecimento que fica justamente aqui, no fundo dessa casa. Lá dentro, ele rendeu o proprietário, que permaneceu com ele cerca de 25 minutos. Foi por essa janela que o assaltante conseguiu entrar para tentar se esconder de populares. Ao perceber que tinham as pessoas correndo, eu peguei e retornei para dentro de casa. Quando retornei, acabei dando de frente com ele. Ele pediu para ficar quieto, colocou a mão na boca e mostrou a bolsa, né? Então, com a bolsa na mão, não sei o que tem, então eu não vou tirar. Tipo assim, eu estava sozinho no estabelecimento no momento, né? Dentro do estabelecimento, o ladrão trocou de roupa e de boné. E após muita conversa, ele concordou em sair do local pela porta da frente. Moço, mas pelo amor de Deus, eu não me compactuo com isso. Você pode sair do meu local? Eu não vou gritar, não vou fazer nada, mas pelo menos, tipo assim, vamos manter pelo menos um bom convívio aqui, né? Gustavo Teixeira de Almeida foi preso pela Polícia Militar e levado para a Delegacia Regional da Serra. Na manhã de hoje, no Departamento Médico Legal para fazer exame, ele negou o crime. Eu tava com fome e... Você roubou os bolos? Aí peguei o bolo, peguei salgado. Aí do nada pensei no dinheiro, vi dinheiro, aí peguei e falei... vou ver se eu consigo pegar esse dinheiro aqui. Inventei, fiz o que eu vi nos filmes. O dinheiro levado da loja de bolos foi recuperado com o suspeito. Depois do susto, o comerciante rendido no segundo estabelecimento afirma que vai rever a segurança do local. Tomar minha providência cabível, né, de colocar grade. Pois é, né? Que susto que esse comerciante passou aí, né, dentro do próprio estabelecimento, ele invadiu ali o local, ele não esperava, era horário de almoço, não tinha ninguém na loja dele, né, por sorte, senão o pânico ia ser maior, mas assim, graças a Deus, tudo acabou bem, o dinheiro dessa loja de bolos, como eu disse na matéria, foi recuperado, encontrado com eles. Bem, a gente entrou em contato com a Polícia Civil para saber o que aconteceu com esse rapaz, que passou hoje pela manhã no DML, ele foi autuado por assalto à mão armada e encaminhado na manhã de hoje para o Centro de Triagem de Viana. Fiz o que vi nos filmes, Bruna Maria. Um bandido que tem vontade de ser ator. Na cadeia, ele vai conseguir ali ter muito tempo para pensar em vários papéis aí. Roteiro, né? Vários roteiros. Vanusa, minha amiga, obrigada pelas informações, viu? Até mais. Olha, falta de policiais, investigações paradas e crimes sem solução. O Tribunal de Contas apontou falhas no trabalho da Polícia Civil do Estado. Só no ano passado foram mais de 83 mil ocorrências de crimes contra patrimônio, mas a maior parte sem investigação. O relatório aponta ainda condições inadequadas nas delegacias. Infiltrações, pisos quebrados, gambiarra para segurar a porta e processos jogados de qualquer jeito. Quem é que consegue achar uma ocorrência aí, hein? Difícil, né? Pois é, essas fotos foram feitas em delegacias da Grande Vitória pela equipe do Núcleo de Controle de Monitoramento de Políticas Públicas Sociais do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O intuito da pesquisa é mostrar dados sobre investigações de crimes contra o patrimônio, que representam 51%, ou seja, mais da metade do total de ocorrências policiais aqui no estado. Para o coordenador do núcleo, isso afeta diretamente a sensação de segurança do capixaba. Pesquisas, inclusive feitas pelo IBGE, mostram que o que gera grande sensação de insegurança, medo de sair à rua, são os crimes contra o patrimônio, né? Eles afetam praticamente todas as regiões das cidades, né? Segundo o painel da Secretaria de Segurança do Estado, no ano passado foram registrados 83.732 crimes contra o patrimônio. Neste ano, o Estado já acumula 31.153 ocorrências. É um tipo de crime que causa impactos no dia a dia das pessoas, que pode acontecer com qualquer um. São casas invadidas, carros roubados, lojas assaltadas. São danos ao comércio e à economia.
Ao todo, 18 delegacias foram visitadas pela equipe do Tribunal de Contas. A auditoria verificou também que apenas 2,4% dos crimes são concluídos, ou então encaminhados para o Ministério Público ou para a Justiça mesmo. Isso quer dizer que de cada 100 casos, apenas 2 são solucionados. A pesquisa ainda concluiu que os policiais sofrem com falta de infraestrutura de trabalho. Esses policiais, eles acabam dedicando maior parte do seu tempo para atividades de atendimento ao público, registro de ocorrência, e acabam tendo um tempo reduzido para fazer o trabalho de investigação. E nós temos problemas estruturais também, né? Problemas da própria instalação física ali, então você não tem espaço adequado para poder armazenar documentos, para poder ter um trabalho tranquilo, de qualidade, num ambiente adequado de trabalho. O delegado-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, reconhece a abrangência e a gravidade dos crimes contra o patrimônio no estado, mas afirma que a Polícia Civil trabalha não somente para punir os bandidos, mas para coibir toda a cadeia criminosa. Não vamos gastar energia com quem está praticando esse crime na rua. Vamos deixar isso para a Polícia Militar. Ela faz o trabalho dela, ela identifica o local onde mais ocorre, ela tem que estar lá. Vamos fazer um trabalho justamente de desestimular esse furto, trabalhando aquela cadeia que alimenta o furto, que é a receptação. Isso nós estamos fazendo, estamos prendendo, estamos agindo. É muito custoso para o sistema criminal, por exemplo, investigar, né, o furto de uma botija de gás. Isso não quer dizer que nós não estamos desconsiderando a dona de casa, não. Nós queremos saber quem está comprando a botija dela. E com isso, faz com que o ladrão, o larápio, não vá mais lá buscar a botija dela. Então esse é o nosso trabalho. Além disso, o delegado afirma que a Polícia Civil está com projetos de reformas nos vários distritos policiais. 40 delegacias já foram reformadas ou estão passando por melhorias. Nós fizemos de 2019 a 2022 mais de 40 obras, estamos com mais de 30 obras em andamento e até 2026 vamos entregar todas as nossas unidades reformadas e construídas. O Tribunal de Contas vai encaminhar o resultado da auditoria para o governo do estado. E o tribunal, depois de um tempo, ele volta para monitorar e para verificar se as sugestões foram acatadas, se foram feitas, se foram implementadas e o que disso que proporcionou uma melhoria, né, naquela política pública. Amigos do TN, toda realeza tem a sua coroa. Tem que ter. Chamar de sua. Essa daqui de trás, essa coroa, é da Escola Novo Império, gigantona. Tá vendo? A escultura. Participou do Abre Alas da escola de samba. E acreditem, esse tamanhozão aí foi tudo furtado, né, Bruna? Olha só, ela só tem 5 metros, só isso, tá? Conseguiram levar o objeto de 5 metros. Ele estava no terreno, tá? Fica ali pertinho do Sambão do Povo, em Vitória. E levaram de lá, do terreno, gente? Na maior cara de pau. Nas redes sociais, a agremiação fez um apelo, gente, para que a pessoa, por favor, devolva a estrutura. A diretoria diz que já acionou a prefeitura pedindo imagens de vídeo monitoramento para tentar identificar, né, os suspeitos do furto. E quem tiver alguma informação, quem viu a coroa andando por aí, pode ajudar a localizar, né? Entre em contato com a polícia pelo 190 ou também com a escola, né? O Instagram a gente vai botar na telinha, tá aí aparecendo agora para vocês, @NovoImpério. Tá? Então, entre em contato com a escola, quem tiver alguma informação. Não é possível que ninguém viu uma estrutura desse tamanho sendo levada. E aí eu me pergunto, né? Acho que todo mundo em casa também se pergunta o que a pessoa vai fazer com uma estrutura desse tamanho. Pois é, não é barato, né? Você construir uma estrutura dessa e realmente pode ser que desmonte para vender, dependendo do que tem ali dentro dessa estrutura. Mas as escolas de samba já sofrem tanto para colocar o carnaval, né, na avenida. Já é uma dificuldade sempre, né? E eles aproveitam essas estruturas para reproduzir no outro ano, claro, né? Modifica a cor, enfim. Então, realmente, a escola precisa dessa estrutura para ter uma economia aí, enfim. Então, quem viu, entre em contato aí com a escola, realmente. Gente, uma idosa de 70 anos foi parar no hospital depois de ser agredida pelo filho, um homem de 45 anos. Ele foi preso, mas negou as agressões. Luciano Rosete de volta aqui com a gente com esse assunto. É com você, Luciano. Pois é, meus amigos, ele tentou negar
o inegável, né? De acordo com a Polícia Militar, de acordo com a ocorrência gerada pela PM, a idosa de 70 anos foi agredida pelo filho de 45. Ele se chama Antônio Carlos de Souza, já está preso. Mas como é que aconteceu essa história de acordo com a ocorrência da PM? A idosa, ela foi agredida durante uma série de discussões que teve com o filho, porque o filho seria usuário de drogas. Então, esse foi o motivo da briga entre os dois. O vício do filho em drogas, né? Só que, tadinha, ela foi agredida nos braços, nas mãos e até no rosto. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento lá de Bela Aurora, em Cariacica, onde a família mora. E muitos vizinhos que presenciaram, que ouviram a briga durante a madrugada, foram também. Chegando lá, ela foi atendida pelos médicos, né, pela equipe de enfermagem. E ela, coitada, talvez com medo do filho, né, disse que havia caído da cama, disse que havia sofrido uma queda. Só que logo, com a experiência dos médicos, né, e do corpo lá de enfermeiros, eles perceberam que aqueles ferimentos não se tratavam de nenhuma queda, né, e sim de agressões domésticas. O filho ainda foi na unidade de saúde de Bela Aurora, ameaçou as enfermeiras e depois correu para casa porque deu uma confusão em frente à unidade com os moradores, vizinhos e o filho, né, o Antônio Carlos de Souza, de 45 anos. Ele correu para casa para se esconder, só que a polícia foi acionada, foi até a residência e encontrou o Antônio lá, escondido na casa, sob efeito de cocaína. Ele foi levado para a delegacia rapidamente, foi tomado o depoimento dele e a idosa ficou sob os cuidados médicos, né? A minha amiga Vanusa Santana gravou uma entrevista com o Antônio Carlos de Souza. Vamos ver qual foi a desculpa dele. Vamos ver. Ela caiu. Eu chamei ela para o portão, ela caiu dentro de casa e sangrou. Pela perícia não dá pra constatar que não foi caído, não foi soco, não. Os vizinhos falaram que gritei com ela a noite inteira, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê. Eu não bati em minha mãe, cara. Qual que é a idade da sua mãe? 70 anos. 70 Eu me dou tão de bem com ela, como é que eu ia bater na minha mãezinha, cara? Pois é, só para reforçar aqui, né? No contraponto do que o Antônio falou para a Vanusa, foram os médicos, a equipe médica da unidade de saúde de Bela Aurora de Cariacica, que constatou que as lesões, né, nos braços, nas mãos e até no rosto da idosa de 70 anos foram causadas por agressões domésticas, né, por violência doméstica. E ele foi autuado, né, o Antônio foi autuado por lesão corporal, comprovada também pela polícia e já está no presídio. Já foi encaminhado para o presídio de Viana. É revoltante, né? Bruna Jorge e amigo do TN também. Muito revoltante. de bonzinho, né? Falando mãezinha ainda. De acordo com o relato dos vizinhos, foi a noite inteira a idosa pedindo ajuda, gritando e ele gritando com a mãe. Então você imagina o sofrimento, uma idosa de 70 anos sendo agredida aí durante a madrugada inteira. Revoltante. Lu, obrigado aí, meu amigo, pelas informações. Olha só, essa cena que foi registrada no centro de Alegre, no sul do estado. Gente, o homem é perseguido por outro que atira. A vítima corre e o rapaz de capacete vai atrás, atirando várias vezes. A vítima cai no asfalto e mesmo ferida consegue se levantar e atravessa a rua. Impressionante, né? Você imagina as pessoas que estavam ali próximo vendo uma cena dessa, uma loucura. Depois de balear o rapaz, o atirador fugiu. A vítima foi socorrida para um hospital. Esse caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e até o momento nenhum suspeito foi detido. Os detalhes das investigações não vão ser divulgados por enquanto. Quem tiver alguma informação sobre esse suspeito que aparece aí nas imagens, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Pessoal, a Prefeitura de Vila Velha suspendeu a visitação às ilhas do município. O objetivo é evitar o contágio pela gripe aviária. Até o final do ano, 5 ilhas que ficam na praia de Itapuã, em Vila Velha, estão com a visitação suspensa. São as ilhas dos Pacotes, da Pedra do Sapo, Pituã, Itatiaia e das Garças. Nesta semana, casos de gripe aviária foram confirmados em 2 espécies na cidade. A decisão da Prefeitura segue uma determinação do governo federal que declarou no final de maio estado de emergência pelo risco de infecção por gripe aviária. Como a gente tem período reprodutivo nas Itatiaias da espécie, uma das mais atingidas pelo H5N1 até agora, que é o 30 réis de bando, a gente optou por prevenir e fechar as ilhas para que menos pessoas tenham contato com essas aves ou com aves doentes, carcaças que possam estar nas ilhas e assim a gente diminuiu o risco. 2 dessas ilhas, a Pituã e Itatiaia, são exploradas pelo turismo local.
Gabriel está na terceira geração de pescadores na família e hoje tem como principal fonte de renda os passeios de barco às ilhas. Ele conta que compreende a medida como uma questão de saúde, mas espera uma compensação por parte da prefeitura. O que a prefeitura vai fazer com relação a isso? Ela vai suprir a necessidade, né, dos profissionais que trabalham nessa área? Não estou falando só por questão daqui de Vila Velha, mas também de Guarapari, de ponta a ponta, onde foram proibidas a questão do trabalho nas ilhas. O Espírito Santo foi o primeiro estado no país a confirmar casos de gripe aviária em pássaros este ano. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, dos 24 casos confirmados, 15 estavam em território capixaba. Até agora, mais de 100 pessoas tiveram contato com aves contaminadas, mas nenhum caso em humanos foi confirmado. Essa suspensão da visitação nas ilhas, segundo a Prefeitura, é justamente para evitar que a gripe se espalhe entre a criação animal e os humanos. A preocupação é justamente para não deixar chegar nas aves de produção, que é o frango de granja, que é o seu pet doméstico, que está lá uma calopsita, um agapornis, um periquito, para que o vírus não chegue a atingir essas aves. Além das medidas do poder público, cada cidadão precisa tomar alguns cuidados para evitar a contaminação. A pessoa não deve se aproximar, não deve manusear de forma alguma, seja a ave apresentando alguns comportamentos anormais ou mesmo ela já morta. Não se aproximar, não tocar, não manusear de forma alguma, seja com um pedaço de pau ou com luva. E caso você encontre aves com sinais de tremores, convulsões, inchaço nos olhos, espirros, tosse ou até falta de ar, a orientação é entrar em contato com os seguintes canais: 0800 039 5005 ou nos telefones 27 31 39 9626 e 99909 5825. É importante ser alerta, sobre o pedido dos pescadores que exploram as ilhas em termos de turismo. A gente pediu uma resposta aqui para a Prefeitura, mas ainda a gente não teve o retorno. Assim que tiver, a gente passa para vocês. É isso aí. Gente, um homem foi preso acusado de roubar dentro dos terminais do Transcol. Ele agia junto com a esposa. A dupla roubava celulares, relógios, tudo para vender na internet. Júlia Cássia vai trazer os detalhes para a gente dessa história. Boa tarde para você, Ju. Boa tarde, Bruna, Georgia, aos amigos do TN. Pois é, foi isso que esse casal confessou para a Polícia Civil quando ela esteve no local, na casa deles, na manhã de ontem, no bairro Ibis, em Vila Velha. Eles confessaram que aproveitavam o momento aí de pico nos terminais, principalmente no terminal de Carapina, na Serra, e ali escolhiam as pessoas mais distraídas, naquela aglomeração das filas, e aí abria a bolsa sem que elas percebessem, furtavam ali celulares, cartões de passagem, também tablets, o que encontrasse pela frente, até uma máquina de cartão foi apreendida nessa operação da Polícia Civil. O homem foi identificado como Fábio Loyola, de 34 anos, que inclusive a Polícia Civil pede que a gente divulgue essa imagem para que mais vítimas que tiverem sido vítimas desse homem e desse casal possam denunciar. Somente ele foi preso, a esposa foi indiciada, mas segue em liberdade. Quem esteve nesse caso foi o repórter Matheus Souza e o cinegrafista Cristiano Mauri, e a gente acompanha agora na reportagem. Celulares, leitores de livros digitais, cartões da GV Bus e até uma máquina de cartão. Tudo isso foi recuperado pela Polícia Civil com um homem e uma mulher, ambos de 34 anos. O casal morava no bairro Ibis, em Vila Velha, e tem 5 filhos. A dupla é acusada de cometer furtos em todos os terminais da Grande Vitória. A gente estava percebendo várias ocorrências de furto de celulares no terminal de Carapina. Aí começamos a fazer a investigação para tentar chegar aos autores, e pegando também as denúncias, através do Disque Denúncia, aí começamos a fazer um relacionamento, de a ocorrência e a denúncia. Aí chegamos a essa dupla, esse casal. Quando foram presos na própria casa na manhã dessa terça-feira, o casal confessou a prática dos crimes. Eles admitiram que furtavam praticamente diariamente em todos os terminais da Grande Vitória, mas principalmente no terminal de Carapina.
Por lá, eles se aproveitavam das longas filas e da aglomeração em horário de pico para cometer os crimes. As vítimas eram principalmente mulheres. Depois, parte do material furtado era revendido na internet. A dupla já cumpriu pena por quase 4 anos por furto e agora voltou a cometer crimes. Fábio Loyola foi preso em flagrante pelo crime de furto e foi encaminhado ao presídio. Já a companheira dele também foi indiciada, mas vai responder em liberdade. Talvez, quando o inquérito for concluído, ela possa ser indiciada também. Ao todo, nessa operação terminal, foram cumpridos mais de 7 mandados de busca e apreensão e de prisão, 7, na verdade, exatamente. E aí a gente vê a importância da participação da população, né? Porque foi através de denúncias do 181 e também do registro dos boletins de ocorrência que a Polícia Civil chegou a esse casal e segue investigando agora para chegar em outras vítimas, em outros suspeitos, né? Que tenham cometido esses crimes. Então, aí o reforço, né? A importância de registrar o boletim e fazer a denúncia, né, George, Bruna? Com certeza, Júlia. Obrigado aí pelas suas informações. Pessoal, o motoboy que teve o pescoço cortado por uma linha com cerol continua internado e olha que grave, corre o risco de nunca mais falar. Pois é, as lesões foram muito graves. Manuela Machado de volta com esse assunto. Manu, a família está cobrando mais fiscalização, né, minha amiga? É com você. Sim, a família cobra fiscalização, os familiares estão preocupados, né, com o estado de saúde da vítima. Esse acidente aconteceu no último domingo em Ilha dos Ares, Vila Velha. O motoboy de 47 anos passava pelo local, pelo bairro, quando foi atingido por uma linha de pipa com cerol. O ferimento foi tão grave que ele pode até perder a voz, por isso que a família pede mais fiscalização. E olha que a venda de cerol é proibida aqui no Espírito Santo desde 2005. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Matheus Souza. A Rita é esposa do motoboy José Cordeiro, de 47 anos. Desde domingo, ele está internado em uma unidade de terapia intensiva e precisou realizar uma traqueostomia. Como se não bastasse todo o sofrimento, ele ainda corre o risco de não voltar a falar. Fez a cirurgia, foram 3 equipes, né? Que teve que fazer a cirurgia para reconstrução de músculo, teve lesão de traqueia. Até onde eu sei, ontem ele estava estável, porém não está falando porque ele está com traqueostomia, né? Então, assim, a situação dele é bem delicada, o corte foi muito profundo, né? Uma extensão muito grande, então teve lesão de traqueia. Então, o risco dele não falar nunca mais é grande. A lesão chocou testemunhas que viram todo o acidente. Afinal de contas, o corte expôs a laringe e a faringe do motoboy. O José correu um grave risco de vida que só não foi pior porque ele foi socorrido por um motorista que viu todo o acidente. Se esperasse o socorro, ele tinha morrido. Foram 2 anjos que Deus colocou ali na hora. A mulher que socorreu ele e o rapaz que, sem pensar, deixou o carro no meio da rua, tirou a camisa dele e estancou o sangue do pescoço do meu marido. E ela colocou ele dentro do carro e trouxe aqui para o hospital. É nessa avenida que corta 5 importantes bairros de Vila Velha que o acidente ocorreu no último domingo. E toda essa situação chama atenção para 2 velhos problemas. O primeiro é o uso de material cortante em linhas de pipa. E o segundo deles é a fiscalização acerca desse problema. A nossa equipe entrou em contato com as prefeituras da Grande Vitória, que informaram que essa fiscalização ocorre mediante a denúncia, que pode ser feita através dos canais 156 na Prefeitura de Vitória e 162 na Prefeitura de Vila Velha. O estabelecimento que for flagrado vendendo esse tipo de material pode perder a sua licença de funcionamento. Aqui no Espírito Santo, uma lei estadual proíbe o uso e a venda do cerol desde 2005. Mesmo assim, o material continua a ser encontrado pelo céu da Grande Vitória. Além dele, há também a linha chilena, que é capaz de provocar ainda mais acidentes. É proibido o uso, comercialização e fabricação de linha do tipo cerol e da linha chilena. O cerol ele é composto por vidro e a chilena, óxido de alumínio, quartzo, que tem um poder de corte ainda maior, 5 vezes maior que o uso do cerol. Quem utilizar o material cortante e provocar um acidente pode ser punido com até 1 ano de prisão, em caso de lesão corporal, ou pode responder por homicídio, caso a vítima venha a morrer. Aí, a pena é mais dura, pode chegar a 20 anos de prisão. E esses materiais matam mesmo. Em junho de 2021, um motoboy morreu na hora ao ter o pescoço cortado por uma linha de pipa na Rodovia do Sol. Por isso, a Maria considera que a fiscalização precisa sair do papel e ser ainda mais forte. Revoltada, né? Porque a pessoa usa a linha de cerol sabendo que não pode e é crime,
né? Não existe abordagem das pessoas que ficam soltando pipa na rua, porque fiscalizar estabelecimento é uma coisa. Ter abordagem na hora do ato que estão soltando a pipa é outra bem diferente. Não fazem blitz? A Polícia Militar disse que faz a fiscalização e denúncias podem ser feitas através do 181 e também do 190. De acordo com a família, o motoboy de 47 anos continua internado na UTI, mas está acordado e todos esperam que ele se recupere bem. Eu volto com vocês. Claro, Manu, vamos ficar aqui torcendo e cobrando também para ver o que vai ser feito a partir de agora, né? Valeu, minha amiga, bom trabalho para você. Amigos do TN, ontem a gente falou da onça de Santa Leopoldina. A onça tá solta. A onça tá solta. E cadê as pegadas da onça? Coloca aí as fotos, gente, que o William, produtor rural lá de Santa Leopoldina, mandou pra gente da onça, das patinhas. Patinhas não, tô sendo grande, bonzinho. hein? Das patonas da onça. Essas patas foram registradas na região onde aconteceu o ataque. A gente tem as imagens aí do ataque. A porca do William, a porca de estimação, na verdade, que aconteceu, era durante a noite, ele estava com todo mundo dentro de casa, lá no distrito de Boqueirão do Tomás, quando começou a ouvir lá os guichos da porca, chegou e viu a onça. Ele afirma que ele viu a onça e mostra aí também o ataque que a onça fez na porquinha. Estrago, né? O estrago, não teve como, a onça pegou a cabeça do animal, destroçou a cabeça do animal e ele mandou os vídeos pra gente. Agora ele disse outra coisa também, né, Bruna? Pois é, ele conversou com a gente dizendo que é o seguinte, tá todo mundo preocupado porque a onça tá solta, tá ali na região, tem criança, tem moradores, mas eles acreditam que a onça possa estar rodando a região porque tem água, né? Água limpa ali para a onça também. Então, talvez por isso ela esteja ficando ali mais próxima da região. Vamos conversar, vamos mostrar a entrevista que ele deu pra gente. Roda aí. Vou mostrar para vocês as pegadas da onça, tá? A gente ontem estava andando aqui, aí achamos pegadas dela, onde ela passou, né? Aqui ela veio por aqui, ó. Tem a pata dela, ó, enorme aqui, ó. A gente mediu, deu 14 centímetros, tá? Aí ela foi, ó, deu passo lá e passou nesse monte aqui, ó. Aí ela foi, né, pra lá. Você vê que lá chegou a afundar, né? Um animal bem pesado, né? Aqui é um tanque, é água, né? Não sei, talvez ela veio até beber água, né? Mas ela passou por aqui. É uma pegada, né? Grande também. Mesmo o tamanho da de lá. É um animal grande, né? Então vamos ficar atentos porque ela tá por aí, tá? Gente, é uma preocupação, a gente pediu uma resposta para o IBAMA, claro, né, que cuida desse caso, inclusive a gente mandou as fotos das pegadas, se puder colocar aí de novo, as fotos da pegada da onça. Então, assim, eles ficaram de responder, pediram as fotos, a gente mandou. A gente espera que eles vão lá, né, e ver essa situação para dar uma resposta para os moradores que estão aí apreensivos. Mas, apesar disso, né, o próprio William colocou na rede social dele, a gente tem Emanive Poema, gente, ele colocou na rede social dele esse poema. Corta aqui, ô Leandro, para mim, fazendo um favor aqui atrás. Ele diz o seguinte: minha casa é rodeada de mata virgem, nós amamos morar aqui. Já vimos muitos bichos por aqui, mas onça foi a primeira vez. Sempre tive sonho de ver uma onça, só não queria ter visto da forma como vi, atacando a nossa Tuti. O nome da porquinha é Tuti. Oh, dó. Mas espero ter outra oportunidade e consiga fotografar ainda. Claro que o animal está ali na terrinha dele. Pois é, tá, né? Todo mundo dividindo o mesmo espaço. Mas é preciso aí realmente ter um cuidado a mais. Com certeza. Gente, o tempo, hein? Hoje amanheceu de manhã cedo, tava um frio, só apareceu depois, mas é o seguinte, o tempo vai ficar assim, com esse clima ameno, mas não tem previsão de chuva para essa quarta-feira não, tá? Segundo o Incapé, para muita gente hoje é sextou, né? Mesmo, é verdade. Véspera de feriado. As temperaturas vão ficar aí entre 16 graus de mínima e máxima de 28 graus. Na região serrana capixaba também não chove, mas o frio continua, tá? Nas áreas mais baixas a temperatura mínima é de 10 graus e já há expectativa, tá? Para todo mundo se preparando que semana que vem vai chegar uma frente fria. Mais ainda que vai derrubar as temperaturas. Olha o avião ali, que imagem vinda de Camburi. Vai derrubar as temperaturas aqui em todo o estado. Então, se você já está sentindo frio agora, prepara que semana que vem tem mais. Bruna trazendo imagens de frio, notícias de frio.
E vamos preparar, né? Isso a Frozen. Gente, vamos voltar a falar sério aqui, porque continua internada a gestante que correu para se proteger dos tiros disparados por um policial em Vila Nova de Colares, na Serra. Esse mesmo policial aparece no vídeo agredindo um morador com golpes de capacete. Vanusa Santana de volta com a gente para falar sobre esse assunto. Vanusa, minha amiga, essa gestante corre algum risco? Pois é, Bruna. Ela continua internada, mas o risco de perder o bebê, perder a criança, não existe mais. Ela só continua internada por conta de fazer alguns exames aí para poder certificar de que está tudo certo com o bebê. A gravidez dela já está no 4º mês. Então, é só por questões mesmo, por recomendação médica. Mas ela está fora de risco. O bebê também dela está fora de risco. Graças a Deus. Mas foi um susto danado, porque essa grávida aí precisou correr aí até com uma criança, justamente para poder não ser atingida por disparos que foram feitos aí por um policial militar que mora em Vila Nova de Colares, nessa rua. Ele estaria tocando terror, segundo vizinhos ali, pessoas que moram na região, justamente usando o fato de ser policial militar para poder afugentar as pessoas, agredir. Inclusive, uma dessas pessoas acabou sendo agredida dentro da própria casa. Com medo, esse morador fez o quê? Pegou a cobertinha dele e foi dormir no meio do mato, porque ficou com medo de que o policial voltasse para poder cumprir as ameaças que haviam sido feitas a ele no momento em que ele foi agredido. As imagens também a gente vê aí, ele agredindo pessoas com capacete no meio da rua, várias cápsulas de pistola foram recolhidas depois desse incidente aí, desse terror que ele tocou aí, em que a grávida acaba caindo, tendo que ser hospitalizada. Enfim, a gente entrou em contato com a Polícia Militar, que afirmou ontem, né, que o fato não tinha chegado, nenhuma denúncia tinha chegado até a corregedoria. Para fazer qualquer tipo de investigação, eles precisariam, inclusive, de receber essa denúncia para poder iniciar a investigação. Hoje a gente entrou em contato com a PM justamente no intuito de atualizar essa nota, mas até o momento eles não responderam à nossa demanda. Bruna e George. Pois é, o caso é tão grave que vale a pena a gente ouvir. Olha o desespero da vizinha, Vanusa, que a gente exibiu. Vamos ouvir de novo o desespero da vizinha ao ver esses ataques. Roda aí. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Eu tô gravando. Eu tô gravando. Fazendo isso? Tô gravando. Vai embora, neguinho, vai embora. Tô gravando, neguinho, tô gravando. Vai embora. Tô gravando. Você não manda na rua não, rapaz. Para com isso. Pois é, a informação de que ontem é que ele já tinha ido, né, fardado, voltado ao trabalho depois de cometer essa série de crimes aí. E a gente cobrou a resposta da polícia e a polícia ainda não respondeu o que está acontecendo com ele hoje, agora, nesse momento. E deu tiros, né, no meio da rua, o que é muito perigoso também, além de todas essas agressões, né? Olha, agora a gente fala de Guerreiras Unidas pela Saúde. Um grupo de mulheres, né, um grupo de 40 mulheres se reúne para praticar atividade física em Vitória. Elas se encontram, Bruna, no serviço de orientação ao exercício da prainha de Santo Antônio, em Vitória. Gente, vale a pena, tá? É um exemplo. Veja na reportagem de Júlia Cássia. Quem vê a Dona Maria com essa flexibilidade toda não diz que ela tem 81 anos. Ela conta que sempre praticou atividade física, mas ficou um tempo parada. Agora, voltou com tudo. Me sinto muito bem, eu faço tudo. Eu me sinto uma pessoa de 40, 50 anos, até menos. A Arlete está há 6 meses nesse pique todo. Ela veio por orientação médica. Conta aí, Arlete, como estava a rotina antes? Ruim. As taxas muito altas, muito desanimada, e aí a médica pediu para que eu fizesse atividade física, né? E hoje eu me sinto uma pessoa totalmente diferente. A Mariana e a Arlete fazem parte dessa turma aí de pelo menos 40 alunas que todos os dias fazem ginástica de graça na prainha de Santo Antônio, em Vitória. As aulas acontecem por meio de um programa da prefeitura chamado Serviço de Orientação ao Exercício. São inúmeros os benefícios que a atividade física regular proporciona, e aqui nas atividades do SOE,
A gente tem os benefícios físicos que vão desde o controle de taxas sanguíneas de colesterol, triglicerídeo. A gente faz com que elas mantenham o seu tônus muscular e a força muscular também para o desenvolvimento das atividades diárias que elas fazem. Ao todo, são 15 locais como esses espalhados pela capital, em praças, parques e nas orlas. Eles funcionam de 6 às 10 da manhã e também de 5 às 9 da noite. Realmente, quem é morador da capital não tem desculpa para ficar parado, viu? E quem pratica confirma que os benefícios vão muito além do físico. Dou orgulho para os médicos quando eu vou fazer exame. O que eles falam? Eles não acreditam que você tem a idade que tem, as suas taxas? Eles acham que eu não tenho a idade, né, que trocou a paciente. Aí volta eu, não, eu tenho eu mesma, aí eu confirmo o meu nome. Mas eu acho muito gratificante, né, pela minha idade, né? E sempre faço exercício. Eu acho que, em primeiro lugar, eu já acordo 5 horas já pulando da cama e fazendo o que eu tenho que fazer e vindo para cá. Força de vontade é tudo, né? Basta querer, né? Sair da cama, botar um tênis e vamos malhar. Apesar de não ter restrição de idade, a maioria tem mais de 50 anos. Em 2020, elas deram até um nome ao grupo, Guerreiras da Prainha. E são organizadas mesmo, viu? Tem até grito de guerra. Guerreira da Prainha, o que é que você faz? A mão e faço força e dor não sinto mais. Guerreira da Prainha, qual é a sua missão? Fortalecer a coxa e endurecer o popozão. E não para por aí, viu? A turma tem até mascote. A Xaxa também é outra guerreira. Não falta um dia. Mora em Vitória e quer começar a se exercitar? É simples. Fala aí, professor. A gente tem os módulos espalhados pela capital, nas praças, nos parques e também nas praias e também nas unidades básicas de saúde. Para a pessoa querer frequentar, basta procurar um desses pontos e ali buscar suas informações e tal, e fazer a sua inscrição e começar a participar. Guerreiras da Prainha nota 10. Para mais informações, acesse vitoria.es.gov.br. Olha, gente, amanhã é dia de homenagem a Corpus Christi. As comunidades católicas vão passar a noite preparando os tapetes coloridos que vestem as ruas e celebram a Eucaristia, o corpo de Cristo. No Espírito Santo, a cidade de Castelo é conhecida por confeccionar verdadeiras obras de arte nas avenidas da cidade. Mas a maioria das cidades capixabas vai amanhecer nesta quinta-feira com tapetes produzidos aí com diferentes materiais. Um trabalho de união e fé que o TN1, é claro, vai mostrar tudo para vocês amanhã. Vamos falar que o amor tá no ar? Tá. Sintonia total. Dia 12 de junho tá chegando, né, gente? Tá chegando. Vai cair segunda-feira e é a oportunidade de fazer aquele gesto de carinho e lembrança para quem a gente ama. Pois é, só no comércio da Serra a expectativa é de um aumento de 40% na movimentação. E quem procura algo mais especial é preciso ficar atento aí para as reservas, tá? Quem não gosta de ser surpreendido pela pessoa amada? Com a data mais romântica do ano chegando, opção é o que não falta para tornar o Dia dos Namorados pra lá de especial. Aqui nessa floricultura que fica na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra, o aumento nas vendas de cestas personalizadas começou 15 dias antes da data comemorativa. Aqui a demanda está bastante grande, a gente já tem mais de 45 encomendas só essa semana, que nem chegou ainda o Dia dos Namorados. Já fizemos mais de 250 cestas de chocolate. Na principal avenida comercial da Serra, circulam em média 40 mil pessoas diariamente. De acordo com o presidente da Associação de Lojistas, a expectativa é que o aumento seja de até 40%. A gente está otimista com essa data que está chegando, né? As lojas estão preparadas para receber esses clientes, com produtos em promoções, né, inovações. As lojas estão super preparadas, esperando o consumidor. O Dia dos Namorados é uma data que movimenta o comércio. Aqui no estado, a Câmara de Dirigentes Lojistas espera que o capixaba gaste, em média, R$ 230 com presentes. Entre os mais procurados estão roupas, perfumes e cosméticos. Mas, além do comércio, o setor de serviços já se preparou para proporcionar uma experiência inesquecível nesse dia. Se a escolha do presente é passar um dia a sós para um momento mais íntimo, o segmento de motéis busca sair do óbvio. Esse, que fica em Jardim Limoeiro, decidiu investir em serviços que lembram um pacote de viagem. A gente está com a decoração toda de pétalas de flores, o jantar
o almoço incluído, um combo de ou prosecco ou alguma bebida e o jantar 2 maravilhoso, um kit do Saia da Rotina e outro kit para os cuidados pessoais. E é uma proposta que tem atraído os casais. É o primeiro ano que o local trabalha com esses pacotes e, segundo a proprietária, quase metade dos espaços já estão reservados e preparados para celebrar o amor. A procura já está grande, ela? Muito, por isso que a gente já vai fechar as vagas, dia 7 a gente já está fechando as vagas, porque é realmente uma experiência. Então, quem quiser, né, passar a sua experiência, sair da rotina, o seu spa urbano é a melhor opção. Ótimas dicas, aproveitar, né, Bruna? Tem que correr, tem várias opções, Isso né? aí. A gente volta rapidinho, gente. Sai daí não, instante só. De volta, e o assunto agora é a gestação da capixaba, que espera aí 6 bebês. Só 6 bebês, né? Só. Todo mundo já tem nome, tá? A lista inclui aí um total de 12 nomes, porque ela ainda não sabe, né, o sexo das 6 crianças. Pois é, mas a mãe, a Késia e o marido já tem 6 escolhidos, pré-aprovados para a família toda, Bruna. Olha. É o Henry, o Theo, o Mateu, a Maia, a Maitê e a Eloá. Lindos nomes, hein? Lindos nomes. Que todos venham com saúde. O casal já tem uma garotinha de 4 anos. Se tudo correr bem, a família aumenta em outubro com a chegada dos 6 bebês e muito trabalho, né? É muito trabalho, é muito amor também, né? Vai dar tempo a gente fazer nosso passeio de câmeras? Tem câmeras aí? Olha, vamos lá pra fora. Esse Jardim daí é Camburi. Jardim Camburi, Canto do Sol? Isso. Canto do Sol, tá aí, ó, o trânsito fluindo tranquilamente. Ponte da Passagem também, sem nenhuma retenção. Rodoviária de Vitória, ali na Ilha do Príncipe também, trânsito fluindo tranquilamente. Lindo, né? Dia lindo, céu azulzinho. Camburi novamente para vocês, Dante Michelini, sem nenhuma retenção. E sem nenhum avião. Sem nenhum avião agora. Ah, que dó, não tem nenhum avião nesse momento. Mas tá aí, gente, tá na hora de encerrar o TN. Um beijo para vocês, até amanhã. Tchau.